Leitura do livro Principais Julgados do STF e do STJ comentados, do professor Márcio André Lopes Cavalcante, editora Juspodium. Põe este vídeo para tocar enquanto estiver dedicado a atividades que requerem pouca atenção. Direitos e garantias fundamentais. 1.6. A MP 954 de 2020 é inconstitucional por ter autorizado a disponibilização de dados pessoais ao IBGE. MP 954 de 2020. No dia 17 de abril foi editada a medida provisória 954 de 2020, que dispõe sobre o compartilhamento de dados por empresas de telecomunicações com o IBGE. A MP 954 de 2020 determinava que, durante a emergência de saúde decorrente de Covid-19, as empresas de telefonia fixa e móvel deveriam fornecer ao IBGE os dados dos seus clientes, relação dos nomes, números de telefone e endereços. Segundo a MP, essas informações seriam utilizadas para a produção das estatísticas oficiais, com o objetivo de realizar entrevistas não presenciais com os clientes das empresas. A MP foi editada a pedido do IBGE, que argumentou junto à Presidência da República que, durante o período da pandemia decorrente de Covid-19, foram adotadas diversas providências para evitar a transmissão comunitária do vírus. Uma delas foi o chamado isolamento social, evitando-se o contato presencial entre as pessoas. Com isso, as entrevistas domiciliares feitas pelos pesquisadores do IBGE ficaram prejudicadas e a forma de resolver esse problema seria utilizar as informações das companhias para a realização de entrevistas via telefone. ADIs. Foram ajuizadas 5 ações diretas de inconstitucionalidade contra a MP 954 de 2020, alegando, em síntese, que ela violaria os dispositivos da Constituição Federal que garantem a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem das pessoas, o sigilo dos dados e a autodeterminação informativa. O que decidiu o STF? O STF concordou com os argumentos dos autores? Sim, o STF, por maioria, ao apreciar a medida cautelar, decidiu suspender a eficácia da MP 954 de 2020. Veja a seguir o resumo do voto da ministra relatora Rosa Weber. Utilização dos dados pessoais. As condições para que haja a manipulação, no sentido de utilização dos dados pessoais digitalizados por agentes públicos ou privados, consiste em um dos maiores desafios contemporâneos do direito à privacidade. Em outras palavras, hoje em dia existem diversas empresas e instituições públicas que possuem informações de milhares ou milhões de pessoas e esses dados estão armazenados em bancos de dados virtuais. O direito tem discutido os requisitos e limites para a utilização desses dados, ou seja, até onde isso é possível sem violar a garantia constitucional da privacidade. Privacidade e seus consectários são protegidos pela Constituição Federal. A Constituição confere especial proteção à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas. Artigo 5º, inciso 10. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. O chamado direito à privacidade, right to privacy, e os seus consectários direitos à intimidade, à honra e à imagem derivam do fato de que se reconhece que a personalidade individual merece ser protegida em todas as suas manifestações.
A Constituição, com o intuito de instrumentalizar a defesa desses direitos, prevê em seu artigo 5º, inciso 12, que é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso por ordem judicial, nas hipóteses e na forma da lei que a lei estabelecer, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Esses direitos também estão disciplinados pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. A Lei nº 13.709 de 2018 dispõe sobre o tratamento dos dados pessoais. Trata-se da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Essa lei traz regras para disciplinar a forma como os dados pessoais dos indivíduos podem ser armazenados por empresas ou mesmo por outras pessoas físicas. O objetivo da lei é proteger os direitos fundamentais de liberdade, de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. O respeito à privacidade e à autodeterminação informativa foram positivados. Artigo 2º da lei. A disciplina da proteção de dados pessoais tem como fundamentos o respeito à privacidade e a autodeterminação informativa. A MP 954 de 2020 dispõe sobre tratamento de dados pessoais. O artigo 2º da MP impõe às empresas de telefonia fixa e móvel o compartilhamento com o IBGE da relação de nomes, números de telefone e endereço de seus consumidores, pessoas físicas ou jurídicas. Tais informações configuram dados pessoais e, portanto, estão protegidas pelas cláusulas constitucionais que asseguram a liberdade individual, a privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade. Sua manipulação deverão respeitar esses direitos e os limites estabelecidos pela Constituição. Observação: tratamento de dados inclui toda operação realizada com dados pessoais. Exemplo, uma empresa de pesquisas coleta dados pessoais em uma pesquisa realizada em um supermercado com os clientes que estavam ali. Em seguida, essa empresa vende esses dados para uma empresa de marketing. A empresa de marketing contrata uma outra empresa para analisar, filtrar e classificar esses dados. Com esses resultados, a empresa de marketing vende tais informações para uma indústria alimentícia. Neste exemplo, todas as empresas fizeram um tratamento de dados pessoais. Em suma, tratamento de dados pessoais significa praticar alguma atividade que envolva dados pessoais. MP 954 de 2020 exorbitou os limites impostos pela Constituição Federal, violando o princípio da proporcionalidade. A MP exorbitou dos limites traçados pela Constituição ao dispor sobre a disponibilização dos dados pessoais de todos os consumidores e dos serviços STFC e SMP pelos respectivos operadores e a entidade integrante da administração indireta. O único dispositivo da MP que trata sobre a finalidade e o modo de utilização dos dados pessoais é o parágrafo 1º do seu artigo 2º. Esse dispositivo limita-se a dizer que os dados em questão serão utilizados exclusivamente pela Fundação IBGE para a produção estatística oficial, com o objetivo de realizar entrevistas em caráter não presencial no âmbito de pesquisas domiciliares. O dispositivo, contudo, não delimita o objetivo da estatística a ser produzida, nem a finalidade específica, tampouco a amplitude. Também não esclarece a necessidade de disponibilização dos dados, nem como serão efetivamente utilizados. Já o artigo 1º, parágrafo único da MP, apenas dispõe que o ato normativo terá aplicação durante a situação de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da Covid-19, ainda que se possa associar, por inferência, que a estatística a ser produzida tenha relação com a pandemia invocada como justificativa da edição da MP, tal ilação não se extrai de seu texto. Ao definir apropriadamente como
Como e para que serão utilizados os dados coletados, a ANP não oferece condições para avaliação de sua adequação e necessidade, assim entendidas como a compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas e sua limitação ao mínimo necessário para alcançar suas finalidades. A MP viola, portanto, a garantia do devido processo legal em sua dimensão substantiva. A MP não traz mecanismos para evitar o vazamento acidental ou utilização indevida. O artigo 3º, inciso 1 e 2 da MP, dispõe que os dados compartilhados terão caráter sigiloso e serão utilizados exclusivamente para a finalidade prevista no parágrafo 1º do artigo 2º e o artigo 3º, parágrafo 1º, veda ao IBGE compartilhar os dados disponibilizados com outros entes públicos ou privados. A despeito dessa previsão genérica, a ANP não apresenta mecanismos técnicos ou administrativos aptos a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados, vazamentos acidentais ou utilização indevida, seja na sua transmissão, seja no seu tratamento. Limita-se a delegar o ato do presidente da Fundação IBGE o procedimento para compartilhamento dos dados, sem oferecer proteção suficiente aos relevantes direitos fundamentais em jogo. O IBGE encontrou outra solução menos invasiva aos direitos fundamentais. Importante mencionar, por fim, que o IBGE, após a edição da MP, firmou parceria com o Ministério da Saúde para a realização de uma PNAD Covid, versão da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, voltada à quantificação do alastramento da pandemia de Covid-19 e seus impactos no mercado de trabalho brasileiro. Para definir a amostra da nova pesquisa, o IBGE utilizou a base de 211 mil domicílios que participaram da PNAD contínua no primeiro trimestre de 2019 e selecionou aqueles com número de telefone cadastrado. Esse fato revela que se tornou desnecessário e excessivo o compartilhamento de dados, tal como disciplinado na MP 954 de 2020. Obrigado pela audiência, inscreva-se no canal, curta este vídeo, compartilhe nos grupos de interesse jurídico. Até a próxima!